Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Na aula passada falamos sobre os números naturais, inteiros e racionais. Nessa aula vamos falar dos irracionais. Então vamos fazer a avaliação de alguns números e verificar a qual conjunto eles pertencem. Olha só, todos os números que são resultados de uma divisão, por exemplo, se eu pego o 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 vai ser 0,333 e assim por diante. Esse número aqui é uma dízima periódica. Ele tem infinitos dígitos 3, mas está sempre repetindo esse dígito 3. Então, é uma dízima periódica. Periódica. Então, esse número aqui é racional. A gente vai ter também, por exemplo, o número 12,5. Esse número, a gente diz que ele é um número decimal finito. Decimal finito. Por que ele é decimal finito? Porque ele tem um dígito após a vírgula, que é o 5, e ele acaba no 5. Depois do 5 são infinitos zeros, mas aí o zero não conta depois da vírgula. A gente tem ali 12,5. É um número decimal finito. Qualquer número inteiro que seja negativo ou qualquer número inteiro que seja positivo também vai ser racional. Então, esse aqui é inteiro negativo e esse aqui inteiro positivo. Todos esses números aqui são racionais, pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, que tipo de número que vai pertencer ao conjunto dos números irracionais? Já que não vale as dízimas periódicas, nem números decimais finitos, ou negativos ou positivos inteiros. No conjunto dos números irracionais, nós vamos ter números que têm infinitas casas decimais, mas não tem uma repetição, não tem uma sequência como o 0,333 que repete o 3, ou por exemplo 1,454545 que fica repetindo o 45. Que tipo de número é esse então? Veja só, vou dar um exemplo aqui. Eu vou até escrever aqui, ó, exemplo de números irracionais. Ele vai ser um número com infinitas casas decimais, sem a repetição de alguns dígitos. Olha só, se eu pego aqui 1,40, depois eu coloco 400, depois eu coloco 4000. Apesar de parecer que tem uma sequência aqui, não tem uma repetição do mesmo valor. Olha só, primeiro apareceu 40, depois 400, depois 4.000, depois 40.000 e vai continuar assim infinitamente. Apesar da gente saber como funciona essa evolução aqui do número, ele não configura uma sequência, uma repetição como uma dízima periódica. É impossível obter esse número aqui a partir da divisão de outros dois. Não tem uma fração que gera esse número aqui. Um outro tipo de número, olha só, vamos ver aqui. Poderíamos ter 7,6421578955217. Tá vendo? A gente vai criando uma sequência. Esse número tem infinitas casas decimais, mas não vai ter uma repetição. Vão ser sempre valores diferentes, nunca vai ter uma sequência igual a uma dízima periódica. Esses números aqui são irracionais. São números irracionais, olha só. Beleza, mas aonde é que aparecem esses números então? Apesar de eu ter colocado eles aqui na forma de decimal com vírgula, identificado aqui as infinitas casas decimais com as reticências, a maior parte dos números que a gente conhece que são irracionais são os resultados de raízes quadradas não exatas, ou raízes de qualquer índice. Então, a gente tem que todas as raízes não exatas são irracionais. Por exemplo, olha só, raiz quadrada do número 4, a gente sabe que é 2. Essa raiz aqui tem um resultado exato. Então, essa aqui não é irracional. Não é irracional. Porque tem resultado exato. Irracional. Agora, se eu tento pegar a raiz quadrada de 3, não tem resultado exato.
não exato. Não exato. Esse número aqui é irracional. Essa raiz não tem o resultado exato. Se eu tentar calcular a raiz quadrada de 3, eu sempre vou obter ali uma aproximação, mas eu nunca vou conseguir achar dois números que, quando eu multiplico eles, dê exatamente 3. Eu sempre vou ter um resultado aproximado, mas eu nunca vou chegar no valor 3. Mas como é que eu faço isso então, professor? Eu vou fazer aqui a aproximação da raiz de 3 com duas casas decimais. Então, olha só, aproximando a raiz de 3. Eu faço o seguinte, eu vou pegar aqui primeiro os números inteiros, vou multiplicar 1 vezes 1. Por que eu estou multiplicando 1 vezes 1? Porque essa raiz é quadrada e a definição de raiz quadrada me diz que o resultado da raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no que está dentro da raiz. No caso da raiz quadrada de 3, a gente está procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, dê igual a 3. Então, eu estou testando primeiro os números inteiros, para ver se eu consigo uma aproximação. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 não deu 3, está longe ainda. Vou tentar o próximo número inteiro, que é 2. Vou testar o 2 para ver o que dá. 2 vezes 2 resulta em 4. Então, o 1 não serve, o 2 também não serve. Por que o 1 não serve como raiz de 3? Porque não chegou nele, né? Quando eu fiz ele vezes ele mesmo. E o 2 não serve porque passou. Mas agora eu sei o seguinte. A raiz quadrada de 3 é um número que é maior do que 1, mas ao mesmo tempo é menor do que 2. Então eu estou procurando um número entre 1 e 2. Os números entre 1 e 2 são 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até 1,9, com uma casa decimal. Como eu não sei se esse número está mais perto de 1 ou mais perto de 2, eu vou testar agora o que está exatamente entre eles, 1,5. Então eu vou fazer 1,5 vezes 1,5 para ver o que dá. Quando eu faço isso, 1,5 vezes 1,5, eu vou obter o resultado 2,25. Olha só, quando eu testei o número 1,5, eu encontrei o resultado 2,25, que não dá 3, mas está mais próximo de 3 do que o resultado de 1 vezes 1. Então eu sei o seguinte, agora, eu sei, claro, que a raiz de 3 não é 1,5 e nem 2, mas eu sei que é um número entre 1,5 e 2. Se eu for testar outro número agora, eu vou testar ou 1,6, ou 1,7, ou 1,8, ou 1,9. Um desses aí vai ter que estar mais próximo de 3. Então vamos tentar aqui outro número, um pouquinho maior que 1,5. Vamos testar o número 1,7. Vamos ver o que dá. 1,7 vezes 1,7. Você vai achar 2,89. Observa que quase chegou no 3, mas não passa dele. É um bom candidato. Mas para ter certeza que eu vou procurar ali perto do 1,7, eu tenho que testar o próximo. O próximo número com uma casa decimal, que é depois do 1,7, é 1,8. Quando eu fizer 1,8 vezes 1,8, eu vou achar, se eu não me engano, 3,24. No caso aqui eu já estou fazendo as continhas, mas você, quando estiver testando, vai lá no cantinho, no rascunho, faz a multiplicação certinho e acha o resultado. Observa que 1,8 vezes 1,8 deu 3,24. Passou. Agora eu sei o seguinte, com essas duas multiplicações que eu fiz, eu sei que a raiz de 3 é um número entre 1,7 e 1,8. Eu já tenho ali uma aproximação com uma casa decimal, mas eu posso continuar fazendo esse procedimento. Mas agora eu vou procurar números entre 1,7 e 1,8. Quais são os números que estão entre 1,7 e 1,8? Esses números são 1,71, 1,72, 1,73, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu não sei aonde está exatamente essa raiz, onde procurar, eu vou jogar no meio primeiro. Vou testar aqui o 1,75. Agora eu estou procurando a aproximação com duas casas decimais. Eu vou fazer 1,75 vezes 1,75. Eu obtenho o resultado 3,0625. 1,75 vezes 1,75 deu mais do que 3. Então agora eu sei o seguinte. O número que eu estou procurando está entre 1,7 e 1,75.
1,7 porque eu já fiz, ó, deu quase 3. E 1,75 porque passou um pouquinho de 3. Então vou pegar um número menor. Vou tentar então fazer uma aproximação com 1,72. 1,72. Estou pegando um número menor. 1,72 vezes 1,72 vai dar 2,9584. Deu bem próximo de 3, mas ainda não deu 3. Mas está vendo que eu estou melhorando a minha estimativa? Eu estou chegando cada vez mais perto. Quando eu estava fazendo com uma casa decimal, deu 2,89. E o 1,8 vezes 1,8 deu 3,24. Agora eu estou com duas casas decimais, a minha aproximação está ficando mais perto de 3. Mas eu sei agora que o resultado, a melhor aproximação, está entre 1,72 e 1,75. Só sobrou dois números para testar agora, então, que é o 1,73, é 1,73 e 1,74. Então vamos testar esses dois valores, ó. 1,73 vezes 1,73 e 1,74 vezes 1,74. Um desses provavelmente vai ser maior do que 3 e o outro vai ser menor. Então, vamos ver. 1,73 vezes 1,73 dá 2,9929. E 1,74 vezes 1,74 está dando 3,0276. Então agora eu sei o seguinte. A raiz quadrada de 3 é um número entre 1,73 e 1,74. Isso quer dizer que eu tenho que procurar agora neste intervalo. 1,73 e 1,74. Quais são os números que estão aqui entre esses dois valores? Vai ser 1,731, 732, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Claro que a gente não vai continuar esse processo porque ele é infinito. A gente pode continuar aqui infinitamente, vai acrescentar um montão de casas decimais no nosso resultado, mas ele nunca vai dar exatamente 3. Sempre vai ser um resultado que vai dar ou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Essa é a característica do número irracional. Mas espera aí, professor, então qual que eu vou usar como a raiz de 3? Observa que a gente achou 1,73 e 1,74 como as melhores aproximações com duas casas decimais. Nesse caso aqui, a gente vai aproximar sempre com aquele valor que quase chega naquela raiz. A gente está querendo que isso dê 3. O 1,73 chegou bem pertinho e 1,74 passou. Então, para nós aqui, a raiz quadrada de 3 vai ser aproximadamente, de acordo com os cálculos que a gente fez ali, vai ser aproximadamente, então eu vou escrever assim, ó, símbolo de igual e um tiozinho em cima para representar a ideia de aproximadamente 1,73. Esse 1,73 não é a raiz quadrada de 3, é uma aproximação para ela, ok? Então é assim que a gente faz as aproximações de qualquer raiz quadrada. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.